Ó Deus querido, nós nos sentimos abençoados. Eu me sinto muito abençoada em poder estar aqui. Vir buscar a Tua face, Pai. Deus, nós vivemos dias desafiadores. Nós vivemos a última hora e isso faz com que as dificuldades, as guerras, tudo tem aumentado. Nós vemos que a iniquidade aumenta a cada dia. E como diz a sua palavra, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então nós vivemos essa fase, esse tempo, em que por o aumento da iniquidade ser muito grande, então para onde as pessoas, para onde vão, elas se esbarram. É um pecado aqui, são pessoas lutando para transformar o que é errado em certo. Se liga a televisão, só se ensina a mensagem que chega até nós, é sempre contrária à da sua palavra. E com isso, Senhor, se nós não vigiarmos, a mente da gente vai sendo tomada por tudo que é errado. E o que é pior, não poucos cristãos já estão se acostumando com muitas coisas. Muitas coisas estão se tornando normais. Simplesmente normais, porque tanto se vê, tanto se ouve, tantas coisas que as coisas vão perdendo o sentido, a importância, o peso. A verdade, Pai, é que aquilo que outro dia nós considerávamos quase insuportável aos nossos olhos e ouvidos, hoje parece que nem nos importamos mais. Ó Deus, nos guarda. Pai, eu oro por minha mente, eu oro pela mente dos meus filhos, pela mente da minha família, pela mente do povo do Ministério Mudança de Vida, por todos que nos acompanham. Eu oro pelas mentes, eu oro, meu Deus, por corações. Eu oro, Senhor amado, para que a Tua misericórdia esteja sobre nós e que não nos acostumemos com o pecado, com a iniquidade, com aquilo que é errado, que não se torne certo e nem insuportável aos nossos ouvidos. Não. Não pode. Não pode, Senhor. As coisas vão entrando, nós ouvimos, de repente, aquilo se torna normal, não pode. O que é pecado não pode deixar de ser, o que é errado tem que continuar sendo. O que era pesado ontem tem que continuar pesando hoje. Nada pode ser aliviado aos nossos olhos ou ouvidos. Nós continuamos, meu Deus, caminhando para o céu e nós não podemos nos acostumar com aquilo que é errado. Eu oro para que os cristãos não se acostumem, não se conformem, não tenham a mesma linguagem e discurso mundano, que tenham vontade de agir, de reagir, de mudar, de se indignar com aquilo que não está certo, Pai. Ó Deus, eu oro para que o Teu povo não avalize aquilo que é contrário à Sua palavra, de todas as maneiras, de todas, meu Pai. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Eu peço misericórdia para a nossa vida. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, que o temor, meu Deus, domine cada coração. E que nenhum, meu Deus, seja guiado e dirigido pela visão mundana, pelas orientações mundanas.
pela visão que está aí nesse mundo, que nenhum, mas que todos nós sejamos guiados pela Tua palavra, que a Tua palavra esteja diante de nós, como está escrito nela, dia e noite, dia e noite, dia e noite, como o Senhor disse para Josué, medite na palavra dia e noite, para que você não se desvie da direção. Não se desvie, porque é muito fácil a gente se desviar. Ainda mais num dia, meu Deus, um dia como hoje, eu oro para que os cristãos sejam dirigidos à coisa certa e que vejam isso como uma responsabilidade. Muitos não veem como responsabilidade, falam como os mundanos, não buscam, meu Deus, agir e acertar. E eu oro, meu Deus, para que os cristãos sejam responsáveis. Homens e mulheres responsáveis. E que decidam agir com a devida responsabilidade. Não agir como qualquer mundano. Com o discurso mundano. Com a visão mundana. Ou com a mentalidade mundana. Mas nós temos responsabilidade. E nós precisamos nos portar de forma firme, com nossas convicções, manter nossas convicções, Senhor, e mostrá-la em qualquer situação, em casa, no trabalho, no trânsito, na igreja, ó meu Deus, em qualquer situação, na escolha de um governante, que nós possamos mostrar nossas convicções, e agir com a devida firmeza, e não com medos, imaturidades e covardias, ou seguindo o curso da maioria. Eu oro para que o teu povo possa, meu Deus, andar com a cabeça firme e erguida, com a mente que nós recebemos, que é do Senhor, e quem tem a sua mente não é fraco. Fracos são aqueles que não têm a sua mentalidade. Mas nós temos a sua mentalidade. Então, oro, meu Deus, para que todos com a sua mentalidade possam seguir na direção certa. E se alguém tem a sua mentalidade, se uma pessoa recebe, faz uso da sua mente que foi dada a cada um de nós. Então não há fraqueza, não há dúvida, não há distrações, não há perdas. Eu oro, meu Deus, por um povo forte. Abençoa-nos nessa reunião e dirija-nos em tudo. Eu não posso fazer nada sem o Senhor. E dependo do Senhor para absolutamente tudo, e todos nós dependemos. Então oro para que esteja no nosso meio e nos abençoe grande e poderosamente. Cubra todos com teu sangue, renova vidas, mentes, corações. Abençoa, meu Deus, todos. Abençoa a nossa ceia. Abençoa o nosso dia. E dirige o teu povo com alta responsabilidade, meu Deus. Que todos se sintam responsáveis. Em todas as suas atitudes, sejam responsáveis. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas, meu Pai, contra nós. Desfaça inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos. Eu desfaço agora em nome de Jesus. Todas as obras do mal, todas as setas do inferno para atrapalhar nos trabalhos, eu repreendo em nome de Jesus. Tudo que queira roubar e dispersar mentes, eu repreendo em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. Cobre a todos com teu sangue e abençoa grandemente neste trabalho. Que todos ao saírem, ó meu Deus, possam dizer, quando saírem daqui, eu estou mais em Deus, mais aberta a minha mente, mais crescido, mais maduro. Eu me sinto mais em Deus. Eu me sinto diferente, eu me sinto crescendo. Eu oro para que todos saiam mais crescidos dessa reunião. Eu te amo e te agradeço por tudo, meu Deus. Obrigada, amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova.
E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém? E vamos abrir em Mateus. Mateus 21, 28. Diz assim: o que acham? Mateus 21, 28. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia. Na King James diz assim: todavia mais tarde arrependido foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. E vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Jesus, nesse momento, se você subir um pouco, você vai ver que ele foi questionado por algumas autoridades religiosas, alguns líderes religiosos, sacerdotes. A sua autoridade foi questionada. E por gente que estava lá há muito tempo, falando em nome de Deus. Sabe, eu quero que você atente para isso. Às vezes as pessoas elas vão caminhando no Senhor e com o passar do tempo, ao invés de elas crescerem, elas se perdem. Ao invés de avançarem, elas retrocedem. Esses líderes aqui, esses sacerdotes, eles ensinavam pessoas. Mas eles mesmos não tinham temor. Eles já não faziam mais as coisas para Deus. Os interesses haviam mudado, eles não tinham mais o mesmo desejo que talvez lá no início tiveram, que é o que acontece com muitos. Com o passar do tempo, ao invés da pessoa crescer e prosperar em Deus, ela se perde. Ela perde o temor. Ela perde o respeito pelas coisas de Deus. Ela perde a reverência. Ela perde a sensibilidade que antes ela tinha. As coisas de Deus ela perde. Aí ele contou essa parábola dos 2 filhos que o pai mandou que fossem trabalhar na vinha, e um disse: não vou, mas depois se arrependeu e foi e fez. O outro já falou prontamente que ia, mas não foi. Aí ele perguntou qual dos 2 filhos fez o certo e quem vocês pensam que fez o que é certo? Todos responderam: o primeiro. Todos responderam. Então, na verdade, eles sabiam o que tinha que ser feito, o que eles deviam fazer. Mas não tinham mais
comprometimento para isso. Se é que um dia tiveram, eles não tinham mais. Nenhum comprometimento. Nenhum. Mas eles sabiam responder. Porque as pessoas que já se perderam, elas sabem responder o que é certo. Se nós perguntarmos a elas, o que é certo? O que você deve fazer? O que é certo diante de Deus? A pessoa sabe responder. Ela até fala numa reunião em que a palavra vem e toca, não, agora eu vou fazer. Só que quando ela sai, ela não coloca a força que ela precisa colocar para mudar. Que esse tem sido o maior problema de muita gente. Não é falta de entender, não é falta de saber o que é certo, não é falta de ouvir, não é falta da palavra vir continuamente, é falta de comprometimento, de força, de colocar força em mudar aquilo. Porque eles sabiam bem o que era certo. Quem fez certo? O primeiro filho, que ele até disse que não ia, mas daí ele se arrependeu, ele mudou de ideia. E ele foi e fez. Sabe, essa mudança, esse arrependimento. Não, eu não vou fazer, não, isso não, eu estou errado. Aí ele foi lá e fez o que é certo. De cara, assim, de pronto, ele disse, não, não vou. Mas aí ele entendeu, não, eu estou errado. Não pode ser assim. Foi lá e fez. Quem fez certo? O primeiro filho. Que ele até disse que não ia, mas ele foi e fez. Esse arrependimento e essa mudança de postura. Esse comprometimento com aquilo que a gente entende que é certo, e ir lá e colocar em prática. Aí o Senhor disse assim, então, vocês sabem responder. Aqui. Mas digo-lhes a verdade, que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino do céu. Sabe por quê? Porque vocês sabem responder. Só que na prática vocês não colocam. Vocês não fazem. Vocês não estão fazendo o que vocês dizem e nem aquilo que vocês sabem que é certo. A questão não era saber, a questão era fazer. Porque aí está o abismo. É a pessoa saber e ela fazer. Na vida de alguns há um abismo. Ele sabe. Você pergunta, ele diz, não, eu sei. Então por que você não faz? Porque ele perdeu o temor. Porque ele não tem temor. Porque ele não coloca força, porque talvez ele não julgue importante. Porque ele acha que dá para ele passar por cima mais um pouco. Não é importante. Ele quer se convencer que ele pode levar um pouco mais. Ele pode seguir com aquela cabeça. Ele não muda aquilo que está dentro dele. Ele acha que alguma coisa é um engano, é uma loucura, mas isso acontece, que o que está ao redor dele, uma hora vai mudar. Na verdade, algumas pessoas elas dão tempo às coisas, não esperando que elas cheguem, mas que talvez as coisas cheguem até elas. Que as coisas aconteçam, que as pessoas cheguem, que as coisas mudem, sem que elas tenham que chegar, sem que elas tenham que fazer, sem que elas tenham que obedecer. E isso mostra que a mentalidade de muita gente até hoje não mudou. A mentalidade da pessoa, ela não muda. Ela sabe, ela tem consciência, mas, às vezes, ela quer se convencer que é o bastante. Só ela fazer algumas coisas, é bastante eu ser um sacerdote, eu fazer algumas coisas e eu estar envolvido com as coisas espirituais. É o bastante isso. Ou eu vou ficar aqui, vou seguindo assim, e talvez as coisas que estão ao meu redor vão chegando sem que eu tenha que chegar.
o Senhor disse a verdade é que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Aqueles que vocês acham que são tão insignificantes, que conhecem menos, que, no caso, os publicanos e as prostitutas, para esses líderes religiosos, era o que havia de pior na sociedade. E o Senhor usou como exemplo os publicanos e as prostitutas, para mostrar para eles, quer dizer, sabe aqueles que você acha que não são nada, que não tem importância nenhuma, que a pior coisa que da sociedade, esses estão crendo, esses estão passando na frente de vocês. Eles podem não ter o conhecimento das escrituras que vocês têm, eles podem talvez não ter a cultura que vocês têm, não ter isso e aquilo, mas eles estão crendo. E eles estão obedecendo. Então, para vocês, eles não são nada. Só que eles já passaram na frente de vocês espiritualmente. Que é o que acontece. Às vezes a pessoa está tanto tempo envolvida com as coisas de Deus e ela se perde. E chega um que ainda ele não conhece todos os livros da Bíblia, ele não conhece um monte de coisas, mas ele crê, ele quer mudança, ele quer obedecer. E o Senhor falou, eles estão passando na frente de vocês. Eles não têm o que vocês têm, mas eles têm comprometimento, eles estão crendo, eles estão passando na frente. Porque eles estão com o coração quebrantado. E é isso que Deus espera. Deus não espera as pessoas perfeitas, sem pecado, até porque Ele veio para aquele que está perdido. Então, ele veio para aqueles que estão doentes. Então, aquela pessoa que ela se abre para Deus, e ela se quebranta, e ela se lança em Deus, ela passa na frente, espiritualmente. Então, às vezes, não, mas eu tenho experiência. Sabe, esse tem sido mal, o orgulho, a arrogância de muitas pessoas, que porque elas estão com a Bíblia na mão há muitos anos, e porque elas já discorreram tantas passagens bíblicas, e elas conhecem tantas coisas, elas acham que, não, eu tenho mais experiência, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais vida que você, eu tenho mais isso, mais aquilo outro, e Deus está dizendo, ei, e daí? Você sabia que isso não te põe no céu? Não, porque eu conheço, eu sei muito mais do que você, ei. Você sabia que isso não te põe no céu? Não é isso que vai te colocar no céu? Aí chega alguém que não tem a sua experiência, que não tem esses anos todos de fé, de igreja, de evangelho, de ministério, mas tem o coração quebrantado. Mas quer chegar, quer conhecer a Deus, quer chegar mais perto de Deus, quer fazer o que é certo, sabe como é que Deus olha? Essa pessoa já te passou. Porque é isso que Ele quer. Ele não quer o seu conhecimento, as suas experiências, sem temor. Ele quer um coração temente. Deus não está interessado na sua cultura, no seu currículo ministerial e etc. Ele está interessado num coração quebrantado, temente, obediente, que faz o que Ele manda. É isso que Ele quer. Olha, as prostitutas, isso para aqueles religiosos, líderes religiosos, era um horror ouvir uma coisa dessa. E Jesus, muito ousado, muito franco e objetivo, disse, as prostitutas, que para vocês, os publicanos, é tudo lixo da sociedade, estão passando na frente de vocês, porque eles estão crendo e eles estão obedecendo. Estão entrando antes de vocês, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Às vezes a palavra
está sendo pregada, e a pessoa está lá. Ela simplesmente não está crendo. Ou ela, eu já conheço isso aí, eu conheço essa passagem. Eu já até falei sobre ela, eu já preguei em tal lugar sobre ela, é boa a passagem. Foi boa a palavra. Já preguei sobre ela, eu entendo, já ouvi várias vezes, a bicha já pregou, o pastor tal também, não sei quem, já pregou sobre ela, é boa ela. Isso é o que tem acontecido com muita gente. Não, isso aí eu já conheço. Eu tenho essa experiência. Não, eu tenho experiência, muita experiência no ministério, eu conheço muitas coisas, já vivi muitas coisas, eu estou há muito tempo. E Deus está dizendo, e daí? E eu conheço. Você está achando que eu estou interessado nisso? Você acha que é isso que me importa? Quantos anos você está no meio evangélico, no meio cristão, num ministério, dentro de uma igreja, até vivendo dentro de uma igreja? Você acha que é isso que importa para mim? Eu estou procurando um coração transformado, que crê e que obedece, que quando eu falo, vai e faz. Um coração arrependido. É isso que eu estou procurando. Os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de vocês verem isso, vocês não se arrependeram nem creram. Porque isso é verdade. Quantas pessoas que estão vendo, tantas pessoas serem mudadas, chegarem até Deus, gente que chegou ontem, que ele olha de cima para baixo, porque você ainda não tem experiência. Você fala assim, porque você não tem experiência. Sabe o que é mais triste que eu vejo? Algumas pessoas arrogantes de 500 anos de fé, que se perderam de Deus, quando olha alguém cheio do Espírito, alguém cheio de vida, renovado, sabe, desesperado para fazer o que é certo, ele olha como algo menor. Eu também já fui assim. Eu tive um tempo na minha vida que eu também pensava como você. Eu também tinha essa cabeça que você tem. Eu também já fui assim. Eu também já me deslumbrei com as coisas. Sabe, Deus está olhando para esse tipo de gente dizendo, arrogante, seja como ele, desesperadamente, se você quiser entrar no reino dos céus. Ou arrogante. Arrogante. É o que Deus está falando para alguns. Ou arrogante. Volte a esse primeiro amor. Volte a ter esse espírito. Volte a ter esse coração simples assim, que simplesmente quer Deus, que não está interessado em posição, em cargo, em aparecer, ou isso e aquilo, sabe, que serve a Deus com simplicidade. Eu só quero Deus, que quando ora, não tem tantas expressões e não sabe fazer orações, digamos assim, sofisticadas, mas ora no Espírito. Que a verdade é que nós precisamos prestar atenção quando nós oramos, porque às vezes já não estamos orando mais para o Senhor, estamos orando porque queremos impressionar toda uma plateia, impressionar as pessoas. Todas as vezes que estou orando, eu fico bastante atenta, porque eu quero orar aquilo que eu sei que vai funcionar. Se não estou fazendo uma oração para alguém me ouvir, eu quero que Deus me ouça. Deus precisa me ouvir. Não é você que tem que ouvir minhas orações, Deus tem que me ouvir. Não é quem está do seu lado que tem que ouvir suas orações, Deus tem que ouvir suas orações. E se essas orações não saírem do cerne da nossa alma, elas não vão passar desse teto. Tudo. Eu preciso estar preocupado se Deus está recebendo, se Deus está me vendo, se Deus está vendo o que eu estou fazendo e recebendo. Senão eu caio
nessas armadilhas estúpidas do ego, em que eu fico preocupada, me preocupo com a imagem, com uma oração que me coloca num patamar mais espiritual. Eu me preocupo em impressionar, porque tantas pessoas estão me ouvindo, elas precisam ver que eu sou bem espiritual e que eu sou eloquente, que eu falo bem. E de repente eu não estou fazendo nada que presta, nada que vá me surtir um resultado ou atingir um resultado, o resultado que eu preciso atingir. Os publicanos e as prostitutas estavam bem melhores do que aqueles sábios, cultos, sacerdotes e líderes religiosos que se julgavam tão de Deus. E o Jesus vem e diz assim: vocês sabiam que as prostitutas, os publicanos que estão se convertendo, que estão crendo e deixando essa vida de corrupção e de prostituição, estão passando na frente de vocês? Porque o coração deles, ele tem sido quebrantado e eles têm mostrado um coração humilde e um desejo de verdade de conhecer a Deus. Porque para eles, os publicanos, aquelas pessoas corruptas, as prostitutas, quem são essas pessoas? Elas não são nada. Nós, sim, somos pessoas importantes. E Jesus disse: eles estão passando na frente de vocês porque eles têm crido. E por isso eles estão vencendo. E aonde você vê aqueles que chegam, se lançam, se comprometem, creem, e aí começam a prosperar, a avançar. Porque é isso que Deus espera encontrar nas pessoas. Um coração que crê, que se lança. É isso. É isso que Deus tem esperado. Nós vivemos um tempo, e eu orava isso, orei no início, na abertura do trabalho da nossa reunião, em que o amor de muitos tem esfriado. As pessoas estão se acostumando com o mundo, com o pecado. Algumas até já se expressam, usam as expressões mundanas, elas já estão abraçando as opiniões do mundo. Tudo vai se tornando normal. E aí a pessoa vai se distanciando cada vez mais daquilo que é certo em Deus, que é verdade. Ela vai se perdendo. E não é falta de estar tanto tempo em Deus, tanto tempo na igreja, tanto tempo ouvindo a palavra. É falta de colocar a cabeça mesmo naquilo e dizer: não, peraí, eu estou perdido. Eu sou um sacerdote, eu sou um líder religioso, eu tenho tantos anos de igreja, eu tenho isso, mas quer saber? Realmente, aquela pessoa que chegou outro dia, ela tem uma comunhão com Deus que eu não tenho há muito tempo, porque ela serve ao Senhor com uma simplicidade que eu perdi, com um comprometimento que eu não tenho mais, com um temor que eu já perdi. E a gente precisa atentar para isso. Todo dia. Nós corremos o risco de perder o temor, o comprometimento, aquela simplicidade. À medida que você vai se aprofundando, ao invés de você conhecer mais a Deus, você começa a conhecer tantas coisas e você não deixa de ser simples, você começa a ficar complicado, a ver as coisas de forma complicada.
à medida que você recebe a palavra, ao invés de você se tornar mais dependente de Deus, às vezes a pessoa se torna orgulhosa. Ela, ao invés de depender de Deus, ela começa a se perder. Quantos que têm caído nisso? À medida que o tempo passa, ao invés de elas estarem mais em Deus, elas estão mais distantes. O tempo tem... elas estão há muito tempo e estão muito distantes de Deus. E o que é pior, olham para aquele que está cheio de fé, lutando, com aquela inocência, aquela pureza no espírito, aquela vontade de conhecer a Deus, com um olhar de, isso passa, meu filho. Isso passa. Eu vou dizer uma coisa para você, que tem vivido esse primeiro amor, não perca ele não. Não complique a sua vida espiritual. E quando alguém se portar de superior e dizer para você, você não tem experiência, você ainda não sabe muito, sabe? Um dia você vai saber, você vai entender. Diga, olha, se for para eu me tornar como você, eu não quero saber. Se for para eu me tornar essa pessoa que você se tornou, eu não quero saber. Eu quero preservar o meu relacionamento com Deus acima de tudo. Sabe, esse tem que ser o maior desejo da sua vida. Tem que ser a prioridade da sua vida. Manter o seu relacionamento com Deus. Independente do que for, mantenha o seu relacionamento com Deus. Em nome de Jesus, nós vivemos um tempo onde as pessoas elas estão comprometidas com tantas coisas, elas estão envolvidas com tantas coisas. Tem um monte de cristão, como nós falávamos a semana passada, como Marta, gente que está preocupada com um monte de coisas, e o principal está ficando. Sabe quantos que já colocaram o talento na frente, as amizades na frente, a própria obra na frente do relacionamento? Porque eu já falei isso para você. Não é porque você está fazendo algo na obra ou algo espiritual, digamos assim, que você está em comunhão com Deus, que você é espiritual. Não é porque eu estou aqui, eu lidero esse ministério, estou aqui com o microfone na mão, que necessariamente eu sou espiritual. De jeito nenhum. E quanto mais eu tenho que alimentar esse entendimento dentro de mim, que eu posso me envolver demais com as coisas da obra e espirituais e me perder de Deus. E o que vai fazer com que a obra caminhe bem e que eu seja um instrumento é esse relacionamento sincero com Deus. Eu preciso ter um relacionamento sincero com Deus. Sem me preocupar com as demais coisas, porque as demais coisas elas serão acrescentadas na minha vida, se eu tiver um relacionamento de verdade sincero com Deus. Então eu aconselho cada um que está aqui a ver, rever o seu relacionamento com Deus. Porque é isso que deve pesar na sua vida. Eu tenho que fazer a obra, especialmente eu, falando de mim, eu tenho um chamado. E eu não tenho como fugir desse chamado. Senão, não tenho mesmo. Eu não faço a obra, eu não vim para o Evangelho, como tem muita gente que deveria estar fazendo outra coisa e apoiando a obra. E, de repente, todo mundo quer ter um ministério, e ter um ministério não é para todo mundo.
Não é todo mundo. Por que o fulano brigou com o cicrano, não sei o quê, e aí eu abro uma igreja. Nem todo mundo foi chamado para ter um ministério. E é por isso que vira essa bagunça, essa desordem. Algumas pessoas foram chamadas com esse propósito, outras para apoiar. Das mais diversas maneiras. Até porque a obra de Deus, a igreja é um corpo. Imagine eu com 2 bocas. Com 2 narizes. 4 olhos. 6 orelhas. Imagine eu com mais mãos, um polvo. Imagina. Então, é como um corpo, a Bíblia diz. Cada parte do nosso corpo tem uma função. E eu preciso encontrar o meu lugar, saber o que é que Deus, qual é a minha parte nesse corpo e onde eu vou funcionar. E apoiar, me colocar e apoiar. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que me colocar no lugar certo. Se eu estiver no lugar errado, não vai funcionar, minha vida não vai prosperar. Quando Deus nos manda fazer algo, não adianta você correr, sua vida não vai caminhar bem se você não seguir para aquela direção. Mas se Deus não te mandou fazer, também não insista naquilo, porque você acha, porque está vivendo um momento sensibilizado, emocional, e você acha que o seu caminho é esse, que você tem que fazer isso. E não é. Todo mundo tem que pregar o evangelho, mas não necessariamente todo mundo tem que abrir uma igreja. Todo mundo tem que pregar o evangelho. Mas você prega o evangelho no seu condomínio, você prega o evangelho no seu trabalho, você prega o evangelho na sua rua, você prega o evangelho por onde você passa, todo mundo tem seu púlpito. E eu preciso saber onde é que Deus quer que eu esteja. É isso que eu preciso saber, onde é que Deus me quer. E me colocar ali inteiramente, para ser aquele apoio, para ser aquela estrutura, para realizar tal coisa, dando condições a Ele para me usar naquilo que Ele me chamou para fazer. Nem todo mundo foi chamado para cantar. Tem gente que até sonha cantar, mas não tem esse talento. Ele precisa descobrir qual é o talento dele, porque ele vai executar com muito melhor, com muito mais, vai ser muito mais eficaz do que ele ficar tentando uma coisa que ele não foi chamado para fazer. Isso é muito importante quando a gente vai entendendo as coisas. E nos colocando naquele lugar. Tem coisa que Deus nos chama para fazer e eu vou ser uma bênção ali. Mas se Ele não me chamou para fazer, não vai funcionar, não vou me preencher, não vai caminhar, não vou ter resultado. Não vai andar. Então, ao longo da nossa caminhada, nós precisamos manter esse relacionamento com Deus sincero e buscar entender o que Deus tem comigo dentro desse corpo, qual é a minha função nesse corpo, me colocar nela e fazer, vencendo os desafios, as dificuldades, e fazer. Fazer. É isso que eu tenho que fazer. Fazer o que Deus me mandou fazer, não o que Ele não me mandou fazer. Estar onde Ele me mandou estar, não onde Ele não mandou eu estar. E não me achar o senhor, a senhora da verdade, e me colocar no lugar errado, ou achar que eu já entendo tudo mais do que o fulano ou o cicrano, porque eu vou perdendo espaço. Porque Deus não vai me abençoar assim. Eu preciso de um coração quebrantado, humilde.
E humildade, eu já falei 500 vezes, eu falo sempre, é ouvir a voz de Deus e acatar. Pessoas humildes são aquelas que são capazes de ouvir a voz de Deus e obedecem. Vem aqui para 2 Samuel. Deus me deu novamente essa direção. E eu vou ler nas duas, 2 Samuel 12, e depois vou para a Crônicas 28. Vamos ler aqui, desculpe, eu falei primeiro, desculpe, viu? 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, 7. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Esse mesmo homem, aqui, que não levava em consideração as intenções e motivações do coração, e ele já tinha caminhado muito em Deus. Ele estava há muitos anos já em Deus. Deus disse a ele, eu tirei você do pasto, eu te ungi rei de Israel, eu dei o que estava nas mãos de Saul, eu te coloquei com força e poder, e se tudo isso não fosse o bastante, eu podia te dar mais. Porque o problema não é esse, Davi. O problema não é te erguer, te exaltar. Eu posso te dar. Sabe, Deus muitas vezes vem falando com algumas pessoas e elas simplesmente não entendem. Você acha que o problema é eu tirar você do desemprego, de uma conta bancária vazia, devedora? Tirar você do pasto? Você acha que isso é problema para mim? Sabe, eu posso tirar você do pasto, eu posso tirar você da condição de devedor, de envergonhado, de humilhado. Eu posso tirar você de qualquer situação, porque isso não é um problema para mim. Você acha que isso é um problema para mim? Você está achando que esse é o maior problema da sua vida? Você acha que o mais difícil para mim, Davi, foi tirar você do pasto, te ungir rei, tirar o que estava na mão do Saul, colocar nas suas mãos e te erguer? Eu poderia ter te dado muito mais, você sabia disso? O problema não é esse, rapaz. O problema é que você fez o que eu reprovo. Depois de tudo isso que eu fiz e mostrei a você que isso não é um problema para mim, você fez o que eu reprovo. Você achou que você podia fazer as coisas usando as mãos dos outros. E você sairia ileso. Será que você não sabe que eu sabia muito bem o que estava no seu coração, as suas intenções, as suas motivações? E, Davi, isso é o que pesa para mim. Sabe, algumas pessoas, elas colocam as coisas de Deus, a vida com Deus, aquilo que elas estão vivendo, como que, eu saí dessa situação, eu quero um resultado na minha vida. Que é resultado para você? Ficar rico?
Ter uma conta bancária gorda, isso é resultado? Viver em busca de uma promessa que se você pisar em tal lugar, você vai ficar rico? Que se você abraçar uma parede de concreto, você vai ficar rico? Aonde está escrito isso? Onde está escrito essas baboseiras na Bíblia? Que o povo corre atrás sem nenhum discernimento e inteligência. Que eu vou te dar alguma coisinha para você levar e você vai botar na sua empresa, na sua casa e você vai ficar rico? Os demônios vão sair? Os demônios vão sair? Eu vou pegar todas essas flores aqui, vou levar para minha casa, porque eu as consagrei, e os demônios vão sair quando eles eu entrar com elas em tal lugar. Ei, cresça, isso não está escrito na Bíblia. Se me obedecerdes, se você crer e obedecer, Jesus está voltando e tem um monte de gente correndo para as coisas mais estúpidas. Não, eu não estou, cada um creia no que quiser crer, vá onde quiser ir. Mas eu digo a você, se você quiser amar o engodo, isso é um problema seu. Mas muitos estão amando e abraçando engodos. Sabe, Davi, você acha que para mim é difícil pegar você, um menino, sem perspectiva que nem o pai acreditava, e transformá-lo no rei de Israel? Isso não é um problema para mim. Talvez você está achando que o seu maior problema é ganhar dinheiro. Esse é o maior problema da sua vida. Não, o maior problema da sua vida é que o seu coração não mudou. E se o seu coração não mudar, por que Deus vai colocar nas mãos de uma pessoa que o coração não mudou? Por um tempo o coração de Davi mudou e depois ele simplesmente não levou em consideração o que Deus mais leva, o que está dentro do coração de uma pessoa. Intenções e motivações, como ele mesmo falou. Você quer ficar rico? Não é um problema você enriquecer. Isso não é pecado. Mas se você acha, se na tua cabeça algumas coisas vêm primeiro, você vai ter que mudar a ordem, se quiser construir uma vida abençoada. Você vai ter que mudar de ordem. Essa ordem está errada. Primeiro eu fico rico, primeiro eu tenho uma conta bancária gorda, primeiro isso tudo acontece. E sabe, algumas pessoas passam anos em busca dessa fantasia e estão cada vez piores. Porque elas estão sendo guiadas para essa direção e Deus está dizendo, muda a ordem. Me busca primeiro, busca a minha justiça. É isso que você tem que buscar. E as demais coisas eu vou te acrescentar. Jesus chama de demais coisas. Jesus disse demais coisas. Porque a prioridade da sua vida é buscar a Deus e o seu reino, a sua justiça. É encontrar Deus. É conhecer a Deus, é se aprimorar em Deus, é ter um coração que agrada a Deus. E o resto, Deus tem prazer. Está escrito diversas vezes que Ele tem prazer na prosperidade do justo, que Ele dá força para adquirir riqueza, que Ele torna grande e forte qualquer pessoa. Esse não é o problema. Se esse for um sonho da sua vida, você pode chegar lá, desde que o seu coração pertença a Deus. Desde que as suas intenções e motivações sejam estas, agradar a Deus, favorecer o reino de Deus.
exaltar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, que a glória de Deus resplandeça através da sua vida. Mas alguns não têm essa intenção. Ainda não pararam para prestar atenção quais as motivações e intenções que regem o coração, que dominam o coração. Ele disse, eu teria lhe dado mais. Você acha que isso é um problema para mim? Deus pode te dar muito mais. Você acha que você já está bem? Deus pode te dar muito mais, porque isso não é um problema para Ele. Sabe, Deus cria meios para abençoar. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, Ele cria meios. Ele gera meios. Ele traz até a pessoa. As coisas andam, elas fluem, elas acontecem. Mas quando Deus não abençoa algo, a pessoa ela dá guinadas, ela luta. E as coisas não andam. Porque tudo que ela quer é aquilo, e ela prioriza, é aquilo que Deus está dizendo. Não era para você estar priorizando isso. Não era. Ah, Deus, mas é que eu tenho contas para pagar, isso, aquilo, aquilo. Bom, e com tantos desafios, você até hoje não parou para me buscar de verdade. Imagina se eu te der tudo. Se você está com conta para pagar e nem assim se quebranta. Se você está com um apartamento para perder e nem assim você se quebranta e dá o que eu quero, imagina se eu der tudo que você quer. Se do jeito que você está, com carro com busca e apreensão, com conta de luz e água para pagar, com IPTU atrasado, com IPVA atrasado, com tudo lascado, se está desse jeito, você não para e não entrega seu coração para mim. Imagina se eu deixar sua vida perfeita. Você nem vai olhar para mim. É isso que Deus está dizendo para algumas pessoas. Você nem vai olhar para mim. Alguns. É porque Deus não faz. Por que Ele não faz? Ele está dizendo, não é problema para mim, eu posso fazer. O problema, Davi, é que você fez o que eu reprovo. O problema é que você está fazendo o que eu reprovo. Eu quero que o seu coração seja um coração temente, sincero. Eu quero que você me conheça. Eu não estou buscando nada além que o seu coração seja um coração quebrantado. Um coração sincero, que dentro de você haja um desejo maior do que qualquer outra coisa de me agradar. Que você tenha vontade de estar comigo, de orar a mim, de me priorizar, de ouvir a minha voz, de fazer a minha vontade. Aí ele disse assim, você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Quando Davi se atraiu por Betseba, e ele mandou pegá-la, que foi num momento de distração, ele tinha que estar na guerra, ele não foi na guerra, e ficou lá ocioso, aquela ociosidade fez com que ele se envolvesse com aquilo que ele não devia, ele pegou um problema gravíssimo para a vida dele. Quando ele errou gravemente, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós se nós não vigiarmos. Ele tentou esconder, encobertar aquilo. E quanto mais ele tentava consertar aquilo, porque a mulher engravidou. E o marido dela estava na guerra. Quando ele chegou, ele não foi para casa. Ele lutou para o homem ir para casa, mas o homem estava mais comprometido com a questão da guerra do que ir para casa. Aí, quando ele viu que não tinha jeito, o marido dela não ia para casa e ela estava grávida e aquilo ia ficar estampado para todo mundo ver, ele teve uma ideia diabólica. Na cabeça dele, escuta bem isso. Ele ia fazer isso, mas não era culpa dele. Ele ia colocar ele
Ele era um soldado, ok, está certo. Só que ele colocou ele numa posição que ele não tinha preparo. No pelotão de frente. Ele sabia, consciente de que Urias não tinha preparo para estar naquela posição de combate. Está entendendo? Mas a intenção dele era exatamente essa. Como ele não tem preparo, ele vai morrer. Como ele não tem preparo, ele vai morrer. Ele morre em combate. Normal. Soldados morrem na guerra. Ela, a mulher dele, era Betseba, estava grávida, era casada com ele. Normal. Quem vai dizer que o filho não era de Urias? Até então, ninguém sabia do caso. Então, vai ficar tudo certo. Ele morre, deixa uma mulher grávida, morreu em combate e vira até um herói. Bom, para a gente olhar, está tudo certo. Só que aquilo foi planejado com intenções e motivações erradas. Ele queria encobertar algo e ele colocou o rapaz, o soldado, numa posição que ele sabia que ele não tinha preparo. Então, quando você faz algo consciente, com intenção e a motivação, com aquela intenção e aquela motivação, você é totalmente responsável. A sua mão, quem é que matou Urias? Foi a espada dos amonitas, foram os soldados amonitas. Mas quem botou ele lá, naquela posição, foi o Davi. Com que intenção dele morrer? O que o motivou aquilo? Esconder o que ele tinha feito de errado. Então, as motivações e intenções, elas são totalmente, elas são importantes totalmente para Deus. Elas não são desconsideradas, elas são altamente consideradas. Não tem alguma importância, tem toda a importância. Então, Deus disse assim, você matou Urias com a espada dos amonitas, mas a Bíblia diz, você matou. Com a espada dos amonitas, porque foi você que preparou tudo para a morte dele. Então, foi você que matou. Não, senhor, não fui eu, não, foi você. Então, ele não questionou, eu estou dizendo, digamos que ele dissesse, não, senhor, foi os amonitas. Ele foi para a guerra, ele é soldado, ué. Não. Você trabalhou com essa intenção e a sua motivação era essa. Então, todas essas mensagens, elas nos ensinam sobre coração transformado. O que está aqui dentro é o que vai pesar para Deus. Você pode estar arrasando com alguém, usando a mão de alguém. Você pode estar fazendo algo usando a mão de outro. Usando de algum meio. E às vezes os cristãos, muitos, como Davi nessa situação, como ele estava, à medida que ele foi crescendo, ele se distanciou de Deus. No espírito, aparentemente, ele estava em Deus, mas seu coração não estava. E quando ele se ausentou de Deus, seu coração, que era segundo de Deus, naquele momento deixou de ser. Aquele coração que um dia foi segundo o coração de Deus, foi capaz de arquitetar coisas que o Senhor abomina. Não é que ele abominava, não, ele abomina. Ele abomina. Ele mesmo, Davi, usou aqui em 1 Coríntios 28,
1 Crônicas 28, 9, ele dando um conselho para Salomão. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração perfeito, voluntário, espontaneamente. Esse voluntário quer dizer, não esperando nada, além de agradar a Deus, porque é assim que você atrai o que você quer. Quando a sua maior vontade é essa, é agradar a Deus. Pois o Senhor sonda os corações e conhece as motivações, ou em outra tradução, imaginações e intenções dos pensamentos ou do coração. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Ele que tinha vivido isso, ele deu o conselho para o filho. Olha o conselho que ele deu para o filho. Meu filho, leve a sério as intenções e motivações, imaginações dos pensamentos do coração. Meu filho, leve isso a sério no seu governo, na sua vida daqui para frente. Ele já estava no fim da vida dele, o filho ia assumir o reinado, ele estava velho, e ele deu esse conselho para o filho. Não se esqueça, meu filho Salomão, que as motivações, intenções do coração, com tantos conselhos que ele poderia dar, esse foi o conselho que ele deu ao filho, deu outros, mas esse foi o que de maior importância. Você não se esqueça que intenções e motivações do coração são levadas a sério por Deus. Não se esqueça, meu filho, que motivações e intenções são levadas a sério. Você pode, eu não estou fazendo isso aqui, mas você pode, muita coisa, você, usar a mão dos amonitas. Nós podemos ter intenções e motivações e usar a mão de alguém. Usar de um meio, usar de uma forma. E querer, tentar nos convencer que, eu não fiz nada. Qual foi a sua intenção naquele momento? Quando você estava falando aquilo lá, não sei o quê, qual foi a sua intenção? Quando você estava falando e agindo, você foi lá e fez tal coisa, qual foi a sua motivação? O que te motivou a fazer aquilo? Ô bispo, mas aí a coisa agora gravou mesmo, isso aí. O Senhor tem lutado para nos elevar. Ele está lutando para elevar o seu nível de consciência, para que você tenha um nível de consciência acerca da verdade cada vez maior, porque Ele quer que você cresça, Ele não quer que você se perca e seja condenado, Ele quer que você entenda. Jesus disse lá para os sacerdotes e mestres da lei, que as prostitutas e os publicanos estavam passando na frente deles, porque eles estavam crendo na palavra da verdade, e mudando o espírito, mudando o coração, mudando as suas práticas, e eles que pregavam a palavra, eram sacerdotes, líderes, não sei o quê, continuavam no mesmo lugar, não criam, não se submetiam, não mudavam os corações. Jesus falou aqui para o Davi, olha o que eu fiz por você, e eu faria muito mais. Mas por que você fez o que eu reprovo? Porque é isso que o Senhor diz, sabe, essas coisas que você julga tão importantes, tão difíceis, não, isso não é o difícil para mim. Não é isso que é o problema para mim. Eu posso mudar isso aí, porque isso não é o problema para mim. Para de ficar olhando, não é a crise, é o governo, é a política, não sei, eu não dependo nada disso para te abençoar. Se fosse assim, Isaac não tinha colhido 100 vezes mais numa terra onde todo mundo estava na miséria. Algumas pessoas limitam a Deus. Você acha que Deus é limitado? Que Ele está preso? Ele está preso a alguma coisa? Lamentável, tem uma passagem na Bíblia que diz para ninguém depender de governante, eu quero te dizer. Está escrito na Bíblia. Dependa de Deus. Porque quando a bênção de Deus está sobre uma pessoa, ela pode estar na terra da fome, como estava o Isaac, e ela prospera.
Então, algumas pessoas, elas culpam. Minha vida não está prosperando por causa do tempo da Copa. Na Copa agora eleição, né? Então, Copa, eleição, né? Você vê, não, meu filho, porque Deus está requerendo algo de você. A culpa não é da Copa e nem da eleição, não. É porque Deus está requerendo algo de você. Deus não depende de Copa nem de eleição. Se Ele quiser te mandar um cliente, se Ele quiser realizar algo na sua vida, abrir o coração de alguém para te favorecer, está cheio a Bíblia de passagens que falam, e Deus favoreceu fulano, e Deus usou não sei quem para favorecer não sei quem. Se Deus quiser te favorecer, Ele te favorece. Porque o mercado, que o mercado, Deus não depende do mercado, Ele te abençoa, Ele cria meios. Ele canaliza para você. Ei, quem conhece a Bíblia sabe disso. Tudo é possível que crê. Deus pode. Mas o que é que Ele quer? Um coração transformado. Que leve em consideração intenções e motivações. Que enxerga isso. Espera aí, Deus está olhando. E Ele está atento às minhas intenções, Ele está atento às minhas motivações. O que é que me motiva a buscá-lo, que me motiva a fazer isso, a fazer aquilo? Que intenção eu tenho aqui dentro? Então, analisa qual a tua intenção com isso. E analisa o porquê, o que te motiva a fazer isso. Esse homem que num tempo da vida dele ignorou intenções e motivações, foi o conselho que ele deu para o filho dele, Salomão. Leve isso muito a sério, meu filho, porque Deus leva a sério. Deus começou dizendo para ele, eu te dei isso, 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 e podia te dar mais. Mas por que você fez o que eu reprovo? Por que você fez o que eu reprovo? É fazer o que Deus reprova, que é um problema para a vida da gente. É não levar em consideração intenções e motivações. Qual a tua intenção? Qual a tua motivação? O que te motiva? O que é que está te impulsionando a isso? Você fez tal coisa, você falou algo como quem não queria falar? Ai, desculpa, falei. Ai, meu Deus, falo demais. Não, você queria falar. A sua intenção era aquela. O que te motivava era envenenar contra o outro. É essa a verdade. E nós temos que ter esse nível de sinceridade com a gente. Ai, meu Deus, sou uma pessoa horrível, menos. Nós somos horríveis. Mas nós podemos mudar. Nós podemos nos tornar pessoas cada vez mais horríveis. Mas nós podemos mudar. Sem preguiça, sem hipocrisia. Eu acho que eu não devia ter feito isso. O que eu fiz e tal. Não. Não dá uma de hipócrita nem de piegas. Vai lá e haja simplesmente, eu errei. Eu falei demais, minha intenção era essa, minha motivação era essa. A minha intenção era de fazer isso mesmo. O que me motivava é que eu queria atingir isso aqui. Mas eu venho entendendo, através da palavra, que eu não posso fazer isso, e eu me arrependo. E quando a gente se arrepende, a gente muda, e a gente chega onde Deus quer, Ele zera a nossa vida e a gente pode seguir em bênção. Pegue essa mensagem e leve ela com muita responsabilidade. Pegue com toda a responsabilidade e conduza a sua vida com a responsabilidade que é devida. É a sua vida. Não é a vida do fulano, do ciclano, é a sua. Leve a sério o que está aí. O que está acontecendo, o que precisa ser mudado, o que Deus está requerendo. Busque conhecer a Deus. Não viva atrás de ilusão, de fantasia. Conheça a Deus. Se você conhecer a Deus, você vai ser uma pessoa de convicção, você é uma pessoa que caminha
com firmeza. Você vai entender o que Deus tem com você, o que Ele quer com você. Você não vai pender para lá e para cá, você vai se saciar. Você vai ser preenchido. O problema de muitos, a insatisfação, a falta de realização, a vida que não anda, é porque essa vida é desorganizada espiritualmente. Deus está falando de coração e a pessoa não está dando importância. A palavra vem, mas ela simplesmente passa por cima. Ela continua naquela direção, não dá importância. Ou ela acha igual os sacerdotes, os líderes religiosos. Eu sei o que Deus tem comigo, eu é que sei, e eu estou bem, eu estou muito bem com Deus. Ok, você está bem, então está ok, mas eu não estou bem, eu estou bem que eu preciso melhorar. Eu vou dizer uma coisa para você. O meu bem, ele ainda tem que evoluir. Então, esse bem, eu estou bem. Mas eu posso crescer. Eu posso, a cada palavra dessa, entender que Deus, eu posso dar passos maiores, eu posso evoluir mais no Senhor. Eu tenho que me deixar ensinar. Eu tenho que continuar aprendendo. Porque essa é a verdade, as pessoas começam a se perder quando elas... eu não preciso mais aprender nada, não é mais necessário isso, eu já estou num nível mais elevado, e isso, aquilo outro. É um grande prejuízo. É um grande prejuízo. A pessoa simplesmente ela deixa de evoluir, a vida dela para. E como tem parado de muita gente... O dia que eu paro, eu estou bem, não preciso de mais nada. Acabou, minha vida já começa a ruir ali. Eu começo a fracassar. Todo dia você tem que entender, eu preciso me deixar ensinar, eu preciso ser uma pessoa educável, eu preciso ter essa humildade para acatar a voz de Deus. E não ouvir só o que é gostoso, agradável aos meus ouvidos. Palavras de coração, de mudança de caráter. Tem gente que diz, não precisa. Gente, o que tem de gente? Você vê como é a mentalidade. Eu falei outro dia, numa quarta-feira, de gente ligar na igreja e fala para a bispo, não aguento mais ouvir falar de malícia, de coração, de não sei o quê. Você vê a mentalidade dos cristãos. Eu quero uma palavra de vitória. O que é vitória para você? Vitória, só quando fala que o mar vermelho foi aberto, que o sol e a lua pararam. O que é vitória? Qual é a palavra de vitória? Que as pessoas, o que a pessoa enxerga como vitória? Falar de mudança de caráter não é vitória. Se o meu caráter for mudado, o meu coração for mudado, Deus vai poder me exaltar, Ele vai poder colocar coisas grandes nas minhas mãos. Mas como é que Deus vai colocar as coisas grandes nas mãos de uma pessoa que até hoje não entendeu que venceu uma tarefa interna? Se não muda dentro, não vai mudar fora. Quanto mais você recebe uma mensagem para lapidar, que te lixa, que te pule, mais você vai prosperar em Deus, porque você está crescendo em Deus, então você vai crescer na vida. Coloque-se em pé, por gentileza, por favor. Liga um momento o seu... Abre o seu coração, coloque ele em Deus. Ouça a voz do Espírito. Nós precisamos estar em Deus. Nós precisamos ter sede de conhecer a Deus.
e chegar cada vez mais perto de Deus. Sede de Deus, de conhecer a Deus. Se envolva com o Espírito Santo e se derrame nele. Ouça a voz dele. Ouça o Espírito Santo. Certamente ele está falando com você. Ele fala com todos nós. Ele tem trabalhado pela mudança do nosso interior, porque Ele quer nos abençoar em tudo. Ele quer que a nossa vida seja uma vida honrada em tudo. Que honra é saber que sou teu filho. Tu que és tão grande e infinito. Prazer é quando chora estás bem perto. É honra ter um Pai assim, eterno. Que coisa preciosa és tu em mim. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar, pra te dizer. Coisa preciosa és tu em mim. Tome decisões importantes para a sua vida algo espiritual. Inexplicável. E acredite, você vai tomar. Você vai dar condições para Deus dar um outro rumo à sua vida em tudo. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar, pra te dizer. Prazer é te encontrar. Seja o cristão que Deus espera que você seja. Te amo. Muda o seu interior. Muda o seu interior. Muda o seu interior. Te amo, meu Senhor. Que
Te amo, te amo, meu Senhor. Ó Espírito Santo, vai começar por mim, meu Deus. Eu peço que perdoe todas as nossas falhas. Que todos nós possamos zerar tudo. Nós queremos chegar mais perto do Senhor. Nós queremos te representar bem. Nós queremos que se agrade de nós. Nós queremos fazer o que é bom e certo, como Ezequias fez. Eu oro para que esta palavra realmente, meu Deus, não passe desapercebida. Que nenhum deixe as coisas como estão. Porque por mais que uma pessoa se julgue bem, tudo que para de crescer começa a diminuir. Nós temos que crescer todos os dias no Senhor. E às vezes tudo ao nosso redor parece tão certo, mas o nosso coração está precisando de mudanças. Às vezes é fácil nos prendermos a: não, eu não bebo mais, eu não fumo, eu não prostituo, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu vivo para a família, eu vivo para o trabalho. Mas tem tantas coisas, meu Deus, que podem acontecer dentro de nós, que não são menos diante dessas coisas. E muitos cristãos pararam no tempo há muito tempo e não se deixam mais ensinar, não são educados, nada mais entra. Se convenceram que é o bastante o que estão fazendo. E eu oro hoje. O Senhor quer mais de nós. O Senhor vem falando. O Senhor quer mais de nós. O Senhor quer nos usar numa geração corrompida, onde o pecado impera, prolifera, onde o que é errado tem contagiado vidas e vidas. Que sejamos remanescentes de justos, que pessoas que decidiram pelo que é certo, indo contra opiniões e toda uma visão mundana corrompida, e uma visão dentro do Evangelho também, que escraviza, que manipula, que faz focar em coisas que são chamadas de demais. As demais. Para alguns, as demais coisas são mais importantes do que buscar o Senhor e a sua justiça. Muitos chamam de resultado isso, mas nós já ensinamos uma fé de resultado. A fé viva, que é capaz de sacrificar, não apenas na entrega da geladeira, mas na entrega do coração. É bonito ver quando uma pessoa se desprende de várias maneiras, mas não adianta nada se desprender fora e não desprender dentro. Eu oro por desprendimento interno. Por mim, pelos meus, pelo Ministério Mudança de Vida. Por todos, um desprendimento interno. Como disse Davi, um coração voluntário, espontâneo, perfeito. Coração. Samuel, ao ungir, quando foi enviado para ungir o novo rei de Israel, também foi levado pela aparência. Nós somos muito tocados por coisas
que nós vemos. Aquilo que nós vemos pode mexer profundamente com a gente, nos emocionar, nos convencer até. Mas a fé não é pelo que vemos, mas pelo que cremos. E muitas pessoas estão definindo a vida por aquilo que elas veem. Ó Deus de Israel. Eu não tenho como ir além. Eu não sei se terei amanhã. O ontem eu não tenho mais, o amanhã eu também não tenho, mas eu tenho hoje. E que essa palavra vai começar por mim, até cada pessoa que, onde ela está chegando, cada coração, onde estiver chegando, meu Deus, o som da minha voz, que corações estejam sendo transformados agora. E para a glória do teu nome. Meu Deus, eu oro, eu quero continuar educável. Eu quero me deixar ensinar. Eu tenho muito, talvez a minha maior preocupação seja essa, te perder de vista e me convencer de coisas estúpidas. É muito fácil isso. Quem já não se perdeu uma vez ou duas? Quem já não se distraiu? Quem já não acreditou em mentiras? Nós, todos nós, acreditamos em pensamentos, em sentimentos, em mentiras que nós contamos para nós, que alguém contou para nós. Mas que o espírito de discernimento, de temor, de prudência, domine a nossa vida. Que eles dominem a nossa vida. Controlem a nossa vida. E que ao sairmos daqui, realmente possamos sair mais crescidos, maduros. E ó meu Deus, a flor da pele. Esse sentimento, esse espírito, aliás, de temor. É o que eu peço. Nessa última hora, o que mais precisamos é temor. Um temor reverencial. Temor à sua palavra. Temor no que pensamos, no que sentimos. Temor em observar, atentos às intenções e motivações do nosso coração. Em nome de Jesus. Que eu sempre leve em consideração as intenções e motivações. Que esse conselho se estenda a todas as minhas gerações e aos seus filhos, aos teus servos, a cada um que aqui está e suas gerações, próximas gerações. Intenções e motivações. Coração transformado. O Senhor olha o coração e não o exterior. Samuel, o homem olha para o exterior. Eu olho para o coração. Ô Samuel, o homem olha. Ele leva em consideração o externo. Mas eu levo o interno. O homem acredita no que está vendo. Mas eu sondo e esquadrinho corações. Obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada. Que nenhum de nós consigamos permanecer da mesma maneira. Eu quero mais crescimento e quero que essa palavra leve a cada um a crescer. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém.